Olá, boa noite. A gente começa a edição do RJ de hoje com uma notícia que acaba de chegar. O Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato da chapa do governador Luiz Fernando Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles. Nós falamos ao vivo com o repórter Ari Peixoto, que tem outras informações pra gente. Ari, boa noite para você. O que já se sabe em relação a essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral? Oi, Ana Luísa, boa noite a todos. O que se sabe é que o plenário do TRE cassou a chapa Pezão Dornelles por 3-2. Apenas a desembargadora Fernanda Tortman se declarou impedida de votar. Agora, essa decisão ainda não vale até que o acórdão tenha sido publicado e ainda não há data para isso. E tem mais um detalhe. Depois que o acórdão for publicado, o governador Luiz Fernando Pezão terá 3 dias para recorrer ao TSE. E aí, durante esse recurso, há um efeito suspensivo. Eu vou chamar aqui o presidente da Assembleia, deputado Jorge Pisciani. Deputado, então, na verdade, a gente tem um quadro de que o TRE cassou o mandato do governador, mas o governador continua exercendo o cargo enquanto recorre ao TSE. É verdade, teve um efeito suspensivo, o TRE manteve ele no cargo, foi para cá de 3-2, portanto há divergência, eu não conheço o mérito da ação do Ministério Público Eleitoral, né? Mas ele vai no cargo, vai recorrer e a gente espera que ele tenha sucesso em reverter isso para o bem do Estado do Rio de Janeiro. Agora, num momento tão complicado para o Rio de Janeiro, em que o Rio de Janeiro atravessa uma crise financeira, está tentando conseguir empréstimo da União, a venda da SEDAI, isso atrapalha alguma coisa? Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu espero que não, mas evidentemente que é um enfraquecimento político, é mais um ingrediente nessa grave crise que passa o Estado do Rio de Janeiro. Agora, como é que um governador que está sob efeito suspensivo, como vai ser o cargo do governador Pezão, vai poder negociar com Brasília? É mais um ingrediente, mas eu espero que a gente tem que pensar na sociedade do Rio de Janeiro e que a gente consiga superar todas essas dificuldades para botar os salários em dia dos funcionários, botar os serviços da segurança, da saúde, da educação funcionando plenamente, porque o Rio de Janeiro é o segundo estado da federação, são 17 milhões de cariocas e fluminenses. A sessão de amanhã... temos que superar essa crise pelo bem do estado do Rio de Janeiro e de sua população. Agora, segunda-feira tem uma reunião importantíssima em Brasília com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, reunindo o governador Pezão. Com que espírito o senhor acredita que o senhor que o governador vai chegar lá? Não, eu espero que ele chegue com a visão de que o Supremo vai olhar a gravidade da situação desses atrasos de pagamento aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo que está ocorrendo no Espírito Santo, nós estamos vendo que estão ocorrendo em vários estados no sistema prisional. Nós precisamos pagar o 13º, nós precisamos voltar a pagar o funcionário em dia. Ano passado cresceu 20% o número de homicídios no Rio de Janeiro. Nós não podemos, esse ano já morreram quase 20 policiais, nós temos que sair dessa situação. Ana, você tem alguma pergunta para o deputado Pisciani? Tenho sim, Ari. Eu gostaria que você perguntasse a ele se a sessão que está marcada para amanhã, com o início das discussões exatamente sobre o pacote de resgate do Estado do Rio de Janeiro com a privatização da SEDAI, se com a cassação da chapa Pezão Dornelles, se esse início das discussões continua previsto para acontecer amanhã aí no plenário da Alerj. O que a Ana Luísa está perguntando é se com a cassação da chapa, com toda essa situação no TRS, a discussão que inicialmente está prevista para amanhã sobre a questão da SEDAI continua mantida. Não, continua mantido, nós vamos ter sessão extraordinária de 8 às 14 horas, começando bem cedinho, e depois, às 15 horas, a reunião da discussão sobre a SEDAI e sobre o salário mínimo regional. O senhor já conseguiu falar com o governador Pezão? Não, estou aqui na sessão, você tem acompanhado, a sessão está quente, nós vamos continuar até às 22 horas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ana Luísa, é o seguinte, nós estamos agora começando uma sessão extraordinária, convocada pelo próprio governador, pelo próprio presidente Jorge Pisciani, para votar os 27 vetos do governador Pezão. Eu explico, esses vetos trancam a pauta da Assembleia. Sem a apreciação deles, não se pode
colocar nenhum outro projeto de lei em votação. Só que aí a oposição entrou em modo de obstrução ativa. Está todo mundo aqui no plenário, ninguém saiu do plenário não, mas só que os líderes de partidos como o PSOL, PDT, PCdoB, PT, eles estão indo lá em cima no discursar e usam o tempo regimental de 10 minutos. E isso atrasou muito, você vê, desde as 3 horas da tarde até agora, às 7, só 6 vetos foram votados, ainda faltam 21. Então amanhã, de 8 às 2, tem uma sessão extraordinária. Se os vetos forem todos apreciados, a partir das 15 horas, na sessão ordinária já convocada, a SEDAI entra em pauta. Se isso não acontecer, já tem uma sessão extraordinária marcada para sexta-feira, de 8 às 2 da tarde. Se os vetos forem todos apreciados, aí à tarde de sexta-feira pode ser que a SEDAI entre em pauta. Se não, o próprio presidente disse que tem disposição para convocar sessão extraordinária no sábado, no domingo, enfim, até que todos os vetos sejam apreciados e a pauta seja destrancada. Nesse momento, ele está começando essa sessão extraordinária, são 7 horas e 19 minutos. Ana Luísa. Ari, eu queria ainda, falando sobre essa questão da cassação da chapa Pezão Dornelles, essa ação no Tribunal Regional Eleitoral tratou de produção de material irregular de campanha, foi isso? Você tem essas informações? Foi isso que se comentou aqui, porque deixa eu te contar, né, essa notícia chegou tão em cima da hora, como você mesmo disse na abertura, mas se espalhou tão rapidamente que é só o que se falava em menos de 5 minutos, todo o plenário só comentava isso. E o que a gente entendeu até agora é que é uma ação por abuso de poder econômico durante a campanha. Eu não tenho os detalhes para saber que tipo de abuso, a que tipo de abuso se refere a ação. Mas sim, é o que se comenta por aqui, por enquanto, mas eu tendo qualquer outra informação, eu volto a te chamar. Isso, Ari, era isso que eu ia te pedir. Você tendo qualquer novidade, chama a gente aqui. Então, só relembrando, ainda cabe recurso da decisão do TRE de cassar a chapa do governador Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles. O governo tem até 3 dias para entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, em Brasília, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, defendeu uma saída negociada para viabilizar o acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. O Estado quer que o STF autorize o Rio a descumprir a lei de responsabilidade fiscal para poder antecipar alguns pontos do acordo e, principalmente, contrair novos empréstimos. Mas a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República e os bancos federais são contra essa antecipação. Defendem que o acordo só pode ser aprovado pelo Congresso Nacional. A situação econômica do Estado é de calamidade. Então, digamos assim, até uma questão de humildade judicial, fazê-los sentar à mesa com a minha intermediação, porque quem vai dar o conteúdo dessa decisão não sou eu, vão ser eles. Bem, e antes dessa decisão, o governador Luiz Fernando Pezão falou sobre a SEDAI hoje em reunião com a cúpula da segurança no Palácio Guanabara. Em nota, o Palácio divulgou que o governador defendeu que, num primeiro momento, o governo não está discutindo a privatização da SEDAI, que o que está em pauta é usar as ações da companhia como garantia para o empréstimo que teria o aval da União. O governador disse que o modelo de privatização ainda vai ser discutido e que ele vai ouvir a sociedade. E reforçou ainda que o prazo que o Estado vai ter é de 6 meses, que podem ser estendidos por até 1 ano. A gente volta a falar da cassação da chapa do governador Luiz Fernando Pezão. Aqui no telão a gente vai ver agora a nota oficial do Tribunal Regional Eleitoral, que diz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro cassou na sessão desta quarta-feira os mandatos do governador Luiz Fernando de Souza Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles por abuso de poder econômico e político, tornando-os inelegíveis por 8 anos. A Corte determinou ainda que sejam realizadas eleições diretas para a escolha dos representantes do Poder Executivo Estadual. A decisão, no entanto, somente produz efeito após o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, de acordo com o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Por maioria dos votos, o abuso de poder econômico e político ficou configurado, uma vez que o governo do Estado do Rio de Janeiro concedeu benefícios financeiros a empresas como contrapartida a posteriores doações para a campanha do então candidato Pezão e de seu vice.
Abre aspas, restou comprovado que contratos administrativos milionários foram celebrados em troca de doação de campanha. Fecha aspas, afirmou um dos membros da corte, desembargador eleitoral Marco Couto, em seu voto. A gente agora volta a falar ao vivo com o Ari Peixoto, que tem informações para a gente sobre a cassação do mandato do governador Pezão pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ari, que está ao vivo na Assembleia Legislativa. Ari. Pois é, Lúlia, eu ia voltar para dizer exatamente o que eu fiquei te levando, que é a informação sobre a cassação da chapa Pezão Dornelles. Foi realmente por um abuso de poder econômico. Agora, eu estou aqui, tem uma ação originária aqui na minha mão, e é uma ação do partido do PSOL. Está aqui o deputado Marcelo Freixo, que é o líder do PSOL. Vocês entraram com essa ação por quê? Abuso de poder econômico na campanha do governador Luiz Fernando Pezão, por isso que a decisão do TRE é pela cassação da chapa. Mais de 10 milhões de material de gráfica que não constam na prestação de contas que foram utilizados. Então tem abuso de poder econômico e contradição da prestação de contas. O TRE entendeu que a nossa ação originária era prudente, era coerente, está cassando a chapa. Claro que depende do TSE para que ele possa ser definitivamente cassado, mas mostra o quanto esse governo é ilegítimo. Agora, quando vocês entraram com a ação, vocês tinham conseguido apurar que havia dinheiro recebido de maneira ilícita, é isso? Na verdade, abuso de poder econômico e prestação de contas incompatível com o que foi utilizado, principalmente através de gráficas que não constam na prestação do PMDB. Então isso caracteriza abuso de poder econômico e a chapa tem que ser cassada, e esse foi o entendimento do TRE. E qual é a sensação que você tem? O que você pode me dizer sobre essa decisão? Não é algo que nos deixa feliz, porque o Rio de Janeiro está numa crise muito grande, fruto de um governo marcado por fortes práticas de corrupção e ilegitimidade. O Rio de Janeiro merecia coisa melhor, mas a lei tem que ser cumprida. Eu espero que o TSE cumpra e confirme o entendimento do TRE aqui do Rio de Janeiro. Se isso acontecer, então haverá eleições diretas? A indicação do TRE é eleição direta, mas pode ser que a eleição seja indireta, porque já está no segundo ano do governo, e aí a Assembleia Legislativa é que votaria. O ideal e mais democrático é que seja a nova eleição direta. Eu acho que é isso que a população deseja. Seria uma eleição aqui no plenário com candidatos do parlamento? Não. Candidato, qualquer cidadão pode ser candidato, mas quem vota é o parlamento a partir do segundo ano do governo. Mas o entendimento do TRE é que a eleição tem que ser direta, o que eu acho melhor. Muito obrigado, então, Ana Luísa, só confirmando, para quem se ligou agora, o TRE decidiu por 3-2 cassar a chapa Pezão Dornelles, mas ainda cabe recurso ao TSE e o governador tem 3 dias para iniciar esse recurso. A partir do momento que ele inicia o recurso, a decisão tem um efeito suspensivo e só depois da decisão do TSE que vai ser, enfim, a gente vai ver o que foi realmente decidido. Ana Luísa. É isso, Ari, uma notícia que chegou agora no comecinho da noite e que pegou a todos nós de surpresa. Obrigada pela sua informação. E o governo do estado divulgou a seguinte nota, abre aspas, quando for publicada a decisão, o governador Luiz Fernando Pezão e o vice-governador Francisco Dornelles vão entrar com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Fecha aspas.